Gente, alegria total. Vai escrevendo aí a sua pergunta, se você tem. Nós vamos respondendo durante a live. Vamos começar? Vamos. Show de bola. Bora. Vamos lá, ativar. Muito bem. Gente, hoje vamos tratar de um tema chamado resolução de conflitos no casamento. E é por isso que a gente precisa ter uma ideia e uma dimensão de quanto uma crise pode destruir uma chama do casamento que foi construída com muita vontade. E vocês sabem que eu não sei quantas pessoas que estão nos assistindo tiveram que enfrentar grandes desafios para estarem juntas. Para se casarem, né? Para decidirem ficar juntas. E para construir uma história, tiveram que enfrentar obstáculos e lutaram de uma forma tremenda e hoje lidam com questões de não aguentarem mais um ao outro. Você não pode acreditar que tiveram tanto trabalho para poder estarem juntas e hoje acabam enfrentando desafios no coração para se manterem juntas. Crises, elas acontecem para todas as pessoas. Crises fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E isso é uma coisa que não nos contam muito no início, não é? Quando a gente está lá naquele altar, fazendo juras de amor. Até porque o amor que nos levou até o altar não é o amor que vai nos sustentar durante o casamento. Não é? Porque aquilo lá está envolvido muita coisa, né? Muito fogo, né? Muitas idealizações. Mas, de fato, não é aquele amor que vai nos sustentar. É claro que para se casar, ninguém se casa sem amar. Mas, na verdade, a Bíblia fala que a gente precisa, para estar casado, você precisa amar. Esse é o desenvolvimento que a palavra fala. E você vai aprendendo amor no casamento. Vai aprendendo a amar no casamento. E você sabe que eu me lembro de quando a gente estava namorando, as nossas diferenças não geravam crises. Não. As nossas diferenças geravam uma coragem, uma força para a gente ir além. A gente dizia assim, pois porque a gente é diferente, que a gente vai muito longe. E o que eu penso hoje, que muitas pessoas, quando a gente olha para essa realidade de o quanto as diferenças hoje estão gerando crises. Eu lembro de quando nós nos casamos, por a gente ter um temperamento muito diferente, por a gente ter histórico familiar muito diferente. Você vem de uma família de origem polonesa, eu venho de uma família de origem portuguesa, bugre, sei lá, a minha origem é caipira, é mesmo. Então, e nesse lugar... Eu filha única, você com uma família grande, né, com mais irmãos. Na minha casa, né, na família de origem, era uma festa à mesa, na sua, uma coisa um pouquinho mais polida à mesa, e de repente a gente diz, poxa, essas diferenças vão nos tornar mais fortes. E então a gente decide nos casar. E essas diferenças, ao invés de gerar atrito e crise, nos deu força para casar rápido, para construir a nossa casa, para poder organizar o que tinha que se organizar, e a gente então vai para a lua de mel. Chegando na lua de mel, ali a crise já começou. E a gente vai compartilhar um pouco sobre a nossa história. Na lua de mel, a gente foi para Floripa, na nossa lua de mel, e a gente tinha temperamentos diferentes, visão de vida diferente, e ali a gente foi se ajustando. E eu digo para você, o namoro nem sempre é o lugar que a gente se ajusta completamente, porque não, de jeito nenhum. Ainda estou namorando há 2 anos, 3 anos, 5 anos. É claro que no namoro, né, se alguém está noivo nos assistindo, é claro que você já identifica algumas coisas, muitas coisas, sem dúvida. Alguns defeitos que você tem que estar disposto a suportar. A suportar depois. E depois não reclamar, porque muitos casamentos dizem assim, eu não sabia, eu não tinha ideia. Tinha ideia, sim. Porque não tem essa coisa de, eu entrei às cegas no casamento. Não. É assim, 1% só que a pessoa consegue esconder muito o seu caráter no namoro. E eu me lembro quando a gente foi para a lua de mel, ali começou já uma crisezinha, porque os nossos temperamentos começaram a aflorar, enroscar ali, né? E eu me lembro que você começou já a perceber algumas coisas que não te agradavam em mim. E ali você, ao invés de falar comigo, você começou a se tornar uma ostra. Sim, brincar de elefantinha, né? Eu gostava de brincar bastante de elefantinha. E gostava mesmo, no começo. Hoje não brinca mais, né? Não. Hoje já o elefantinho abriu a boca, fala Hoje tudo. o elefante fala, já voltou à origem, né? Desde o início, antes da queda, né? Do Jardim do Éden, né? E o que foi interessante é que
eu tenho um estilo, talvez por conta de ser sanguíneo, talvez eu gosto de avaliar as pessoas, avaliar não é a palavra, mas eu gosto de observar. Observar, vamos pensar o comportamento humano, né? O comportamento humano, e hoje você entende isso. E muitas vezes eu estava olhando para a mesa ao lado, no almoço, no momento do nosso almoço da lua de mel, e você ficava esquisita, você não falava para mim o que você está olhando, ou o que você está vendo. Eu achava um absurdo ele ficar olhando, eu falava, o que você está olhando? Para de olhar, meu Deus, presta atenção aqui em mim, né? Para de olhar para os outros. E muitas vezes você nem falava, muitas vezes você se calava. Sim, boa parte sim, né? Mas às vezes expressava dessa forma, por que você está fazendo isso? Né? Exatamente. E, gente, o que aconteceu foi que no começo do nosso casamento a gente já entrou nesse tipo de enrosco. E isso foi só se aflorando. Sim, foi crescendo. O pior é que isso foi crescendo, porque a gente não soube resolver alguns pequenos monstros que se tornaram grandes no nosso casamento. E com isso, o que acabou acontecendo foi que a gente saiu da lua de mel e quando chegou na vida real, isso se tornou para a gente um grande desafio, porque daí as discussões se tornaram agressivas. Sim. Não físicas, Sim. quase. Algumas vezes quase, né? Por conta da ira, por conta do nervosismo. E isso se tornou para a gente um peso muito forte, porque eu, de fato, tinha uma questão de ira para lidar, e isso se aflorou quando a Naine agia de forma de se esconder, de não compartilhar. E, às vezes, ela se sentia muito ferida no começo do casamento. Porque eu tinha uma baixa autoestima, porque isso foi ao longo da minha infância e adolescência. Então, quando eu entrei para o casamento, eu não queria me expor, eu não queria mostrar os meus defeitos, eu queria bancar a mulher que sabia fazer as coisas. Então, quando eu não recebia um retorno, ou quando ele me decepcionava nas minhas expectativas, o que acontecia, eu ficava muito chateada. E aí, ao invés de eu falar isso para ele, para que a gente pudesse ir se ajustando, não, eu agia de forma mais agressiva. Não é? Agia de formas a não fazer o que eu precisava fazer, ou ele perguntar por que eu estava emburrada, eu não falava o porquê eu estava sentindo aquelas coisas, e com isso também eu tinha um ciúmes exagerado dele, um ciúmes que não era sadio, não era aquele de cuidado que a gente precisa ter, por conta de um relacionamento que ele havia tido antes. Então, a gente entrou no casamento. Então, muitas coisas, fantasmas e os monstros S.A. começaram a ativar em mim. E, com isso, a gente começou a ter muitas brigas. E até chegando ao ponto do desrespeito. Sim, um para muito com o outro. Desrespeito. Porque o Márcio, com ira, gritava comigo. E meu pai nunca levantou a voz para mim. Então, quem ele pensava que era para levantar a voz comigo? E algumas vezes isso se tornava de forma desrespeitosa e até que chegou um momento em que a gente não estava mais suportando isso e que você chegou ao limite de querer sair de casa. Não é? E você disse, olha... eu pensava, eu quero voltar para casa dos meus pais. O que eu escolhi para a minha vida? Como nós casamos novos ainda, né? Eu pensava, gente, eu fiz a coisa errada. Eu escolhi a coisa errada. Eu escolhi a pessoa errada. Não é possível, né? Que ele era uma pessoa antes e agora ele é outra. Mas, de fato, por conta que as crises começaram a aparecer, porque nós não sabíamos resolver esse tipo de conflito. E não tinha ninguém ali naquele momento que a gente pudesse recorrer. Ou a gente, na verdade, tinha, mas a gente não tinha a coragem de recorrer a isso. E aí, nesse processo que o Márcio tinha essa ira muito forte, foi agravando, e o pior começa a aparecer quando você está enfrentando crises e conflitos. Você fala o que não deve, você fala o que pensa, quando deveria guardar algumas coisas. Ele começava a me ofender. E até que chegou, né, um momento em que ele estava tão bravo, a gente contou isso algumas vezes, mas ele falou, a famosa vou dar uma volta para esfriar minha cabeça. E essa famosa vou dar uma volta... Quando ela disse, você vai, ela tirou a aliança, então, do dedo e colocou em cima da mesa e disse assim, você pode ir, mas eu não me casei para marido dar uma volta quando estiver com a cabeça quente. Você pode ir, mas quando você for e você voltar, eu não estarei mais aqui. Então, eu realmente dei essa volta, mas dei a volta dentro de casa. Em volta do puff que a gente tinha, né? Que não tinha sofá. Esbravejou, mas não saiu, né? E a partir dali a gente começou uma conversa franca e uma conversa verdadeira para a gente recomeçar. Porque o que acontece, quando a gente se casa, novos limites aparecem, precisam acontecer agora, a partir desse lugar. Não é agora, vocês escolhem os amigos juntos, às vezes existe uma companhia, como foi
no nosso caso, tinha uma pessoa com a qual o Márcio se relacionava que eu não gostava, que eu não me sentia bem. Então, eu pedi para que ele pudesse se afastar. De amizade, né? De amizade. Então, os limites começam a ser colocados. Então, não existe mais assim, eu vou para o futebol, um exemplo, né? Eu vou para o futebol sempre depois do trabalho. Você fazia isso enquanto era solteiro. Agora, você casa, você tem novos limites. Da mesma forma, a esposa. Não vou para um happy hour depois do trabalho, né? Ou com as minhas amigas, porque você tem novos limites que precisam ser estabelecidos dentro do casamento. E talvez lá no início isso seja um problema um pouquinho maior. Né? E ciúmes e diferenças que se tornam desrespeitosas ao ponto de usar voz alta, né? Imposição, é do seu jeito, é da minha forma, e acaba que isso gera uma crise de falar o que você depois se arrepende. Tem um filme que a gente assistiu chamado Prova de Fogo. Ele está no Netflix. E ele conta a história de um casal que está enfrentando uma crise por diferenças. O homem, para buscar preencher o vazio do seu coração, vai para a pornografia. A mulher, então, ela faz escolhas que desagradam o seu marido. Enfim, eles estão numa crise tremenda. Chegam no momento em que eles usam um desrespeito tamanho. E eu quero que vocês assistam essa parte desse filme e daqui a pouco a gente volta para conversar, tá bom? Então, vai lá, coloca o filme aí pra gente, técnica, para que a gente possa dar continuidade. Que beleza. O que você tá fazendo? Não deixou pizza pra mim? Caleb, acabei de acender essa vela. Eu gosto do cheiro dela. Mas eu não. Deixou alguma coisa pra eu jantar? Pensei que fosse comer com o Michael. Não se deu conta de que moram 2 pessoas nesta casa e que as 2 têm que comer? Olha, se você se comunicasse comigo, talvez eu lembrasse mais disso. Catherine, por que tem que dificultar tudo? Eu estou dificultando tudo. Pois pra mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo. Como é que é? Sou eu que trabalho pra pagar a hipoteca e eu pago os 2 carros. E você faz só isso. Eu pago todas as nossas contas com meu salário. Você concordou com isso, é justo. Você não gosta desta casa? Não gosta do nosso carro? Caleb, quem é que cuida dessa casa? Eu! Quem lava todas as roupas? Eu! Quem faz todas as compras? Eu! Sem falar que eu ajudo meus pais todo fim de semana. Eu tenho toda essa pressão em cima de mim. Só o que você faz por alguém é pra você mesmo, não é isso? Deixa eu te falar uma coisinha. Você não sabe nada sobre pressão. Tá legal? Você acha que eu apago incêndios por mim mesmo? Ou que eu vou atrás de acidentes de carro às 2 da manhã por mim mesmo? Ou que tiro o corpo de uma criança do lago por mim mesmo? Você não tem ideia do que eu passo! Legal, mas o que você faz por aqui além de assistir TV e perder tempo na internet? Quer saber? Se olhar pra esse lixo é como você se realiza, beleza, mas eu não vou competir com isso. Eu não tenho isso com você! Não tem mesmo! Porque você se importa mais em economizar pro seu barco ridículo e se satisfazer do que jamais se preocupou comigo. Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta! Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Eu tô cheio disso! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados? Eu quero me separar. Eu quero acabar com tudo. Se quer se separar, por mim tá tudo bem! Sr. Rudolph? Caleb? A gente pode entender que crise é uma coisa que constantemente pode estar ocorrendo dentro do nosso casamento. E que ela precisa ser identificada, tratada, trabalhada, porque se isso não acontecer, o resultado
ele vai aparecer, a conta vai chegar. E é devastador. Muito devastador. É um prejuízo sem tamanho. E antes de nós entrarmos para falar um pouquinho sobre crises, eu queria ler com você o texto tão lindo das Escrituras Sagradas, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do 4 ao 7, que fala sobre a nossa realidade, aonde deve ser construído a base do nosso casamento. A palavra do Senhor diz: o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E muitas vezes as crises no casamento, elas são crises do amor emocional e do amor inteligente. Porque quando a gente vai fazer esse casamento dar certo, a gente sabe que para fazer bem feito, a gente vai ter trabalho. E muitas vezes esse trabalho é conversar, é falar, é resolver situações que são difíceis algumas vezes de serem resolvidas, de falar do coração, de falar de coisas que a gente não gosta, de trazer luz sobre elas. E muitas vezes até questões simples como: onde você está? O que você está fazendo? Até porque casais saudáveis, eles não têm problemas em prestar contas um para o outro, não é verdade? Aonde você está, com quem você está, você tem a liberdade de pegar o celular um do outro, porque vocês são uma só carne, porque vocês compartilham tudo nessa vida. Não, e de fato, prestar contas, muitas vezes, quando você presta contas da sua vida, e é simples. Ei, eu tô aqui em tal lugar, eu vou voltar para casa um pouquinho mais tarde. E eu me lembro quantas vezes a gente viaja separado e eu gosto de dizer para você: olha, estou saindo agora, estou voltando agora. E algumas pessoas até dizem: mas você fala para ela, você tem que prestar conta, ela tem ciúmes, Não tem a ver com isso. Não, de jeito nenhum. E muito pelo contrário, eu tenho alegria, prazer de dizer: olha, estou indo para tal lugar, estou saindo. E não é porque ela exige isso, é porque nós decidimos fazer bem feito. É bom deixar, quanto mais seguro, é melhor para o casal. Começa a tirar todos os monstrinhos que aparecem. Por exemplo, nós temos no celular o aplicativo Live 360, onde mostra: Márcio chegou à comunidade Vida Plena, né? Márcio chegou não sei aonde. E às vezes a gente está juntos, chegando em casa, às vezes mostra os dois celulares, né? Um do outro, que a gente chegou em casa. Isso é tão saudável para os filhos que veem isso, saudável para a gente se proteger. E todo casamento, na verdade, enfrenta problemas todos os dias. Problemas pequenos, problemas e desafios maiores ainda, né? E aprender a ressignificar esses problemas para poder construir é o grande segredo de enfrentar as crises. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre crises previsíveis e crises imprevisíveis. Tem crises que, na verdade, criam tensões do desenvolvimento e das transições da vida. Sim. E isso faz parte. Tem crises que elas já são, por isso que tem que ter um amor inteligente, ou abraçar um amor emocional e sofrer de forma piedosa, né, como alguém que decidiu se tornar um sofredor do casamento. E não é isso que a gente foi chamado para viver, muito pelo contrário. Então vamos ser inteligentes para poder colocar em ordem as coisas. E a gente pode eliminar muitas crises se você encontrar essa jornada de entender que tem crises que são previsíveis. Porque, veja, crises previsíveis no casamento, primeiro a gente precisa ter um entendimento claro sobre a nossa família de origem. Sim. Não é? E foi isso que a gente teve que enfrentar no começo. Por quê? Porque eu venho de um histórico de uma mãe mega protetora. Minha mãe deixava tudo arrumado para que eu pudesse trabalhar a minha causa social, porque eu trabalhava num lugar que exigia um uniforme de roupa social. O friso da calça era perfeito. Então, minha mãe era aquela mulher que fazia comida, deixava tudo organizadinho. E era uma coisa que eu fui crescendo até um pouco protegidinho demais, né? Mimado demais. E eu me caso... E a gente vai morar atrás da casa da minha mãe. E isso, dos meus pais, né? E isso faz com que a gente tenha que colocar alguns limites.
alguns limites meus, alguns limites da minha família, e é por isso que existe uma expressão de um psicólogo chamado Albert, e ele diz assim, ó, não emaranhado, nem isolado. Quando você entende e tem essa clareza sobre a tua família de origem, o teu relacionamento precisa ser o quê? Não emaranhado, nem isolado. O que quer dizer isso? Colocar em mente que não é nem tanto junto e nem separado. Nem tão dependente emocionalmente da família, mas também não tão isolado, né? E nem tão isolado. Porque alguns casais fazem o quê? Ou eles se casam e continuam aquele embrulho, aquele emaranhado, com a sua... Tudo é mamãe, tudo é papai. As decisões precisam passar ainda pela família. Pela família. Come-se lá o tempo todo, tudo é lá, né? Isso vai gerando crises. Sim. Ou então diz assim, não quero saber de nada da sua família. Não quero comer lá, não quero relacionamento, não quero visitas, eu não quero... Nós vamos construir a nossa história. Amor, e quanto isso se torna nocivo, tóxico, porque se você exagera na solidão, no isolamento, ou se você exagera no emaranhado, eu até ouvi uma história de um casal que não aprendeu a cortar o cordão umbilical. E a história deles é que eles eram um casal apaixonado, se casaram, fizeram uma festa linda, serviam na igreja, era uma coisa muito, muito especial. E o que aconteceu foi que esse casal foi morar atrás da casa dos pais. Mas eles não colocaram limite, nós colocamos limite. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pedir para minha mãe passar a roupa, porque você não tinha muita aptidão em passar roupa social, né? E eu falei, mãe, dá uma passadinha nessa calça, que ela não ficou muito bem feita, tal. Aquela coisa, você disse, ei, você casou comigo, a partir de agora tua roupa eu lavo, tua roupa eu passo. Vai com 2 frios, mas vai com a calça que eu passei. E eu acabei indo, mas depois você aprendeu rápido. E muitas vezes eu passava pelo terreno da minha mãe e comia lá, até que você disse, olha, escuta, estou fazendo comida aqui, você vai jantar aqui. Os limites precisavam ser claros. E até esses dilemas, né? Porque assim, até hoje eu não tenho aptidão muito com a cozinha, não é a minha área, assim, né? De maior sim, agora aptidão, você é boa. né? E a mãe do Márcio mandava muito bem, fazia uma comidinha maravilhosa. Então ele sempre queria estar lá. Então ele meio... não queria muito comer a minha comida ali, né? E até porque a gente conta essa história, né? Que a primeira vez que na minha casa, a gente só comia peito de frango. Então, quando eu me casei, ele queria comer o frango inteiro. Eu nunca tinha feito um frango inteiro na vida. Então, quando ele chegou em casa do trabalho, eu tinha feito uma jantinha para ele, especial. Preparei a mesa, não como hoje, né? Que a gente põe aquela mesa linda, mas estava super arrumadinha, né, amor? E quando eu chego animado, porque minha mãe fazia um frango suculento e tal, e eu abro a panela, eu falo, meu Deus do céu, eu disse, o que aconteceu aqui? E ela disse, mas o que aconteceu, amor? Primeiro que aquele frango estava boiando naquela água, né? E quando eu fui olhar, eu gosto de pé de frango, né? E quando eu fui olhar para aquilo, ela tinha feito pé de frango com unha. Eu disse, gente, não. nunca ninguém me explicou que eu tinha que tirar a unha da galinha. Se eu soubesse, eu tinha tirado, mas, okay, né? Agora, hoje eu sei, mas hoje a gente nem come mais pé, né? Que come na casa da mãe, que sabe fazer mesmo. Eu dou maior apoio, eu concordo com isso. E então esse casal se casou e foram morar atrás da casa dos pais. E no fim, eles não colocaram limites. E esse rapaz acabou o tempo todo indo e comia na casa da mãe, fazia as refeições na casa da mãe. A esposa começou a se sentir desprezada, mas não falava para ele. O diálogo é muito importante para evitar esse tipo de crise. Sim. Quando há um emaranhado nas relações da família de origem. E é tão importante a gente entender isso, porque, gente, esse casal acabou não compartilhando vida, entrando numa crise tão violenta e começaram a brigar de forma muito pesada. O que aconteceu foi que ela não aguentou a pressão. Depois de 3 ou 4 anos, ela não aguentando a pressão, ela decidiu então que ela precisava cuidar dela mesma. Porque esse menino, protegido por essa mãe, e a história dele era que aos 11 anos, a mãe tinha ficado viúva. E ele era o filho único. E acabou que a mãe gostava daquele ambiente, porque muitas mães amam esse ambiente de proteção, sim, de cuidado, é quase que uma competição. E quando, às vezes, a gente não entende que essa competição da sogra com a nora, ou a proteção do filhinho cuidadoso, ou da filhinha do papai, enfim, e é nesse momento que, às vezes, uma crise se estabelece. E no caso desse casal, ela não aguentou a pressão e ela decidiu se separar.
Esse homem ficou na casa da mãe, mas a mãe, depois de muito tempo de viuvez, acabou decidindo se casar com uma pessoa que morava em outro estado. E agora ela deixa esse filho, porque ela tinha que reconstruir a vida dela. Ele não teve o cuidado de construir a nova história dele. Agora a mãe vai, ele fica sozinho. E o final desse jovem é terrível, porque ele era um ministro de louvor de uma igreja, ele acabou ficando sozinho, se perdeu, se envolveu no mundo das drogas, e a última notícia que se teve dele é que ele acabou morrendo de uma overdose. Então, histórias que são tristes de serem contadas, mas que se não se coloca um limite no emaranhado, ou também muitas pessoas que se isolam da família, não têm mais conexão, ao invés de criar um ambiente gostoso. E por pequenas coisas, pequenas coisas estabelecendo. Então, falando um pouquinho sobre crises previsíveis, dentro de um casamento, ao longo de todo o casamento, quer ele dure 50 anos, 70 anos, haverão as crises, elas fazem parte, mas existem aquelas previsíveis que nós já sabemos que nós vamos enfrentar, e esse é o amor inteligente, é saber que a gente vai passar por isso, não existe casamento que não passe. Então, o que são crises previsíveis muitas vezes? Crises previsíveis são a fase, por exemplo, dos filhos pequenos. Primeiro era só o casal, que podia ter a jantinha, que podia andar pelado na casa, que podia fazer muitas coisas. Agora, os filhos pequenos chegam em casa, muda-se a dinâmica, muda-se a rotina, muda-se o planejamento financeiro, muda-se tudo, é uma jornada, isso é uma crise previsível. Quando as crianças estão na escola, outra crise previsível. Quando você está, especialmente na fase de alfabetização, eu lembro quando o Mateus era pequeno, era difícil, porque eu trabalhava fora junto com o Márcio, a gente tinha a nossa correria do dia a dia, e chegava, tinha que ajudar com as tarefas de casa, aí a criança não entende direito, precisa de paciência, precisa de cuidado, e às vezes um joga essa responsabilidade para o outro, não é mesmo? Às vezes acha que só a mãe é responsável, ou a mãe, porque está muito atarefada, acha, às vezes, porque trabalha em casa, que tem um pouquinho mais de flexibilidade, acha que essa responsabilidade é do pai, que às vezes já teve que sair, fazer tantas coisas. É uma crise previsível, nós vamos ter que discutir, falar sobre isso, porque senão a criança sofre. Eu lembro que, por muitas vezes, por a gente ser imaturo e não saber disso, que a gente estava passando por uma crise nessa situação, o Mateus sofreu mais, porque o menino chorava em cima do caderno, e a gente, esse menino, aprende, menino. Não, e culpavam um ao outro. E culpavam um ao outro, e falava, porque você não faz, porque você não ajuda, porque você não tem paciência na frente dele. Então, isso não era saudável nem para ele e nem para nós. Nem para nós. Então, isso é uma crise previsível. Outra crise previsível é quando chega na adolescência. Nossa, muito previsível. Porque a gente não pensou que a adolescência ia gerar, e gera todo adolescente. Vocês, pais de filhos pequenos, a gente tem muitas situações com os filhos pequenos, a gente é muito cansado fisicamente nessa etapa, né? Nessa etapa é um momento em que o estresse fica, porque você perde a tua rotina como casal, né? É tudo para eles, mas pais, preparem-se, porque novas crises elas vêm, né? E a adolescência gera nova crise, porque Sim. Daí o cuidado na adolescência é que muitos casais se perdem porque começa um ataque, é tua responsabilidade, você precisa cuidar desse menino, você precisava dar atenção para essa menina, porque era tua responsabilidade. Se ele é menino, a mãe acha que é só o pai que tem que conversar, que tem que falar sobre determinados assuntos, ou vice-versa, não é mesmo? Exatamente. E isso faz com que crises de ataques, de responsabilização acontece em muitos casais. Nós atendemos há alguns anos atrás um casal que diz assim, não consigo mais porque eu me sinto tão desonrada, porque ele está colocando toda a responsabilidade do nosso filho ter se envolvido com drogas sobre mim. Sim. E eu não tenho essa responsabilidade. Então, houve uma ferida tão grande, uma mágoa tão grande no coração, e a gente quase que entrou nessa na adolescência, porque o T.D. Jakes, um dos grandes pregadores, ele diz assim, um pai só vai aprender o segredo da oração de verdade quando seus filhos se tornarem adolescentes. E ele é um mestre, né, na convivência humana, e ele diz, só aí você vai aprender o segredo da oração. E se a gente não entende isso, a gente não entende que são crises que são previsíveis. Se você hoje está nos ouvindo, assistindo,
saiba que vai passar por essa crise. Sim, e o casamento é a arte de fazer acordos. Para cada nova estação, para cada nova crise, para cada novo momento, quer seja ele bom ou não, a gente precisa acordar e precisa estar bom para os dois. Precisa haver o momento que a gente cede, mas tem o momento que a gente precisa colocar a nossa opinião também. E os dois entram num acordo porque se amam, porque o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Não é? Essa é a palavra. É assim que a palavra nos ensina a crescer no amor. E aí, crises previsíveis, quando filhos saem de casa, para casais que são mais maduros, aí que estão com a gente, não é mesmo? Que às vezes não tiveram um bom relacionamento, não souberam resolver crises, uma nova crise se instala. Hoje a psicologia até fala sobre a síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa ou saem porque, né, o nosso filho agora, 22 anos, foi morar fora, morar sozinho, maior de idade, já se banca financeiramente, está correndo atrás daquilo que ele sonha e é o direito dele, é a vida dele, é a escolha dele agora. Então, eu fico pensando se nós não tivéssemos, né, já entendido que iríamos passar por essa crise do ninho vazio, de como a gente iria lidar com tudo isso. Então, isso é uma crise previsível dentro do casamento. E também outra crise é quando os filhos casam e agora os avós precisam cuidar dos netos. E assim, a gente tem atendido alguns avós que dizem assim, tudo bem, eu amo meus netos, eles são preciosos demais para mim, mas olha, meus filhos acham que eu tenho obrigação de cuidar deles. Parece que eu Filhos que se tornam folgados até mesmo com os avós, não entendendo que tem limites para eles também, que agora eles são avós, eles não são pais, não é? Crises previsíveis, né? E também outra crise previsível é quando se tem que cuidar dos pais. Quando eles envelhecem. É uma nova crise, é um novo momento, é uma nova fase da vida. E daí, muitas vezes, isso não é bem compreendido no casamento, né? E essas são crises previsíveis. E às vezes, até falando de cuidar dos pais, às vezes tem irmãos ali na família e os irmãos são folgados e, de repente, esse casal aqui, nós que estamos aqui, a gente sabe do poder que há de honrar, do quanto isso é necessário. E às vezes, seus irmãos são folgados, não fazem nada, pois você também não vai fazer, pois você não vai cuidar, pois você não vai honrar. Quantas vezes nós ouvimos isso de casais? Muitos casais entrando em crise por isso. Porque daí você se ofende, porque o cônjuge, né, não entende. Não entende que tem que ter honra para os pais, mas precisa ter conversa. E acordos e conversas. Isso são crises previsíveis. Todos nós vamos passar por isso. E talvez você possa fazer perguntas aqui sobre crises. Gente, vai mandando suas perguntas aí, que daqui a um pouquinho a gente vai dar uma pausa aqui para poder, né, responder algumas perguntas. Vai falando sobre o tema, ou não, se não for sobre o tema, pergunta também. Aí a gente vai conversando, e a gente vai conversando sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre crises imprevisíveis. Existem essas também, que são as crises elas imprevisíveis. Chegam e podem também desestruturar um casamento. E muito, né? As crises imprevisíveis são coisas como o desemprego, que quando o desemprego chega, alguns casais não lidando muito bem com isso se tornam amargos, ofensivos, agressivos, críticos. Porque precisam baixar o padrão que estão vivendo, e isso é muito difícil, não é? Porque precisam se desfazer de coisas, precisam mudar de casa, ou uma expectativa errada de uma esposa em cima de um marido que está crescendo financeiramente, ou porque realmente as coisas não estão bem ali, e ela coloca esse fardo sobre ele de que a responsabilidade é toda dele, como aquela história que você contou, né, na última mensagem de vulnerabilidade, né, de um marido que ficou 6 meses sem emprego e não contou para a esposa, porque ela era tão vulnerável que ela não poderia saber dessa informação, porque senão ela ia entrar em colapso. Então, o amor tudo sofre. O amor tudo espera, o amor tudo crê. E a gente está trabalhando para ter um casamento sólido, um casamento de verdade, um casamento que a gente está sofrendo junto, conquistando junto. Vai enfrentar a tempestade, vai enfrentar os rios transbordando, é isso que Jesus disse, vai enfrentar. Tanto o sábio quanto o insensato, os dois vão enfrentar a mesma coisa. Mas, gente, é tão lindo poder ver o resultado final. Chegar, não é como a gente começa, é como a gente termina. É chegar lá 50, 60, 70 anos de casado e falar, eu viveria tudo outra vez para terminar junto com você. É verdade. Talvez hoje alguns pensem assim, eu não terminaria nada junto com você. Por quê? Porque não construiu isso. Porque está vivendo uma crise, porque está bem nesse meio. E quando a gente está vivendo a crise, a gente não consegue enxergar. É o olho do furacão que parece que é só com a gente. E parece que a gente está sozinho ali. E às vezes esse é um momento onde tudo está se rompendo, mas
São crises imprevisíveis que vão chegar na vida de todo mundo. Por exemplo, gente, filhos que nascem antes do planejado. Sim. Né? Às vezes você não estava esperando e de repente chegou a notícia de uma gravidez ou alguma coisa aconteceu nesse sentido, né? Ou casais que são estéreis. Sim. Né? Que é uma crise é uma imprevisível. crise que nós você vamos adotar, nós não vamos adotar. E até você decidir isso, quantas vezes a gente precisa fazer um tratamento que dura muito tempo, que mexe com hormônio. Sim, São que crises. muda o corpo da mulher, que né, tantas Porque coisas. você casa, você não pensa que aquilo pode se tornar algo que pode mexer com o casamento. E eu vejo muitos casais que eles se cuidam, eles protegem Sim. o casamento. Outros entram em um desgosto tão grande que eles abandonam. Por conta de, ou porque, não, nós estávamos esperando um filho agora, ou, poxa, a gente não pode ter filhos. Isso gera um desgaste emocional. São crises imprevisíveis, né? Como o aborto, às vezes um aborto... Às vezes um luto, a perda de um filho no meio do caminho é uma crise imprevisível. É algo que nós nunca, jamais esperávamos viver. Mas pode acontecer. Nós estamos sujeitos a essas crises. E é tão bonito quando a gente foi sentar com um casal que perdeu seu filho de 20 e poucos anos, uma pessoa querida nossa, e esse casal decidiu cuidar um do outro. Esse casal decidiu não romper esse relacionamento. Eles decidiram sofrer juntos, chorar juntos, colocar o ombro um do outro, não acusar, porque muitas vezes começa um processo de acusação e de perda de admiração. E pelo contrário, vejo eles tentando reconstruir, estão fazendo isso, porque muitas vezes o luto vai bater na vida de alguém e isso precisa ser lidado com muita aliança, com muito cuidado. Aliança. Não é verdade? Outras crises imprevisíveis são patologias que hoje algumas crianças nascem e os pais enfrentam coisas que os pais não estão preparados, desde intolerâncias, às vezes, não é? A alimentação é um novo planejamento, é como a gente vai comer em casa, se você vai para uma viagem, há muito mais preparo, é diferente, talvez, da maioria que a gente vê lá fora. São coisas imprevisíveis, são crises imprevisíveis que acontecem. E, às vezes, nós temos um casal também muito querido, que eles têm um filho que tem uma questão de autismo, e eles, então, abraçaram isso em amor, cuidam de tudo isso, mas eles preservam o casamento, eles se organizam para que a criança, vez ou outra, fique com os avós, para que eles possam ter um tempo como casal. Sim. Por quê? Porque eles querem dar para essa criança que é amada, que é querida, que vai desenvolver, mas eles vão cuidar também do seu casamento. Sim. E eles protegem o seu casamento, porque eles sabem que todo o tempo que estão com a criança precisa dar tempo, precisa dar atenção. E isso, se reorganizar nas crises imprevisíveis, faz com que essas crises sejam diminuídas no seu impacto, ou diminui o impacto dessas crises, né? E tantas outras doenças graves que aparecem no meio do caminho. Que Sim, você dependência química que acontece no meio do caminho, alguns vícios que, infelizmente, ocorrem no meio da caminhada, que precisam ser tratadas, que precisam ser levadas a sério para que isso possa ser resolvido, possa ser melhorado. Casamentos que, de repente, um cônjuge abraçou o alcoolismo, abraçou as drogas, e isso faz com que se desestruture completamente a história dessa família. E quantos começaram com um pequeno gole e de repente viu o seu cônjuge se tornar um alcoólatra? É por isso que a comunicação e os acordos nas pequenas coisas são tão importantes, porque elas podem evitar muitas coisas dentro do casamento. Né? Se a comunicação, se o acordo, se o olhar para frente realmente dos dois estiverem firmes, isso muitas vezes pode ser levado de uma forma muito mais fácil. E quando chega uma crise imprevisível que um casal tem que lidar com algum tipo de infidelidade conjugal. Sim. E daí esse é o momento onde ou um adultério, um aparente adultério, uma conversa no WhatsApp, ou uma intenção de traição, ou uma traição, mesmo que não tenha tido envolvimento consumado, mas uma atração sexual, emocional, ou toques físicos. Tantas coisas acontecem que podem gerar uma crise que é imprevisível. E eu vou dizer, é nesse momento que a gente percebe o quanto as pessoas podem se reerguer,
se levantar, ou elas podem se afundar e dizer, isso não vai dar certo, acabou. Então, é possível reconstruir, é possível dar perdão, é possível dizer, puxa, a gente está enfrentando essa crise, eu quero buscar ajuda e a gente pode se levantar novamente dessa história que poderia ter nos destruído. E crises, quando elas são entendidas, quando a gente sabe que está passando por ela, a gente vai buscar ajuda, a gente vai procurar entender melhor, a gente vai ter esse amor inteligente para poder sair desse lugar, porque não significa que a gente não vai passar, porque nós vamos passar, mas é de passagem apenas, a gente não pode permanecer. E os casamentos, eles se destroem, eles enfraquecem, eles adoecem por falta disso, por falta de entender que nós estamos numa crise e nós precisamos resolver isso, nós precisamos de alguma forma aliviar. Quando não se pode resolver por um momento, como nós vamos aliviar essa crise? E casamentos acabam por conta disso. É verdade. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho mais a partir de agora, sobre as etapas dos casamentos, que todos os casamentos passam. Bom, eu não sei, pastora Ju, pastor Oca, a gente tem algumas perguntinhas aí já? Que de repente a gente pode interagir aqui um pouquinho com vocês, aqui no chat. E essas perguntas certamente podem... Você pode ir mandando as suas perguntas, vai mandando suas perguntas aí para que a gente possa... Talvez a gente não consiga responder todas elas, sim, mas talvez não hoje, mas nas próximas lives, né, amor? Sim, porque a gente vai estar junto até quarta-feira, então a gente pode muito bem trabalhar isso. Bom, muito bem. Gente, uma das perguntas falem quando o cônjuge só acha que a família perfeita é a dele, e os pais deles e os irmãos ou irmãs dele, a família do outro cônjuge não importa e é sempre imperfeita. Puxa, é uma excelente pergunta essa. Porque, na verdade, quando uma pessoa se importa demais com a sua família, ela é uma dependente emocional. Ela, na verdade, precisa ser ajudada a sair dessa dependência emocional. E nós temos falado sobre vulnerabilidade, tem algumas palavras essas no YouTube, sobre vulnerabilidade, e como é importante a gente tentar descobrir a raiz das coisas. Porque, de repente, tem uma raiz de dependência, uma raiz onde ele tem medo de... não perder essa família, ou tantas coisas, né? Cada caso é um caso, mas é tão importante conversar. E nós vamos falar agora, nas etapas de que todo casamento passa, sobre como nós podemos falar como você se sente. Você que fez essa pergunta, como você se sente. É importante o cônjuge saber como você se sente em relação a isso. Porque quando a gente não responde de forma clara, ou não fala de forma clara, a gente não consegue conectar, não consegue trazer conexão. Uma outra aqui, falem da gravidez não planejada do casal, que casou novo e acabou vivendo tudo precocemente sem ter aproveitado um pouco a vida apenas. Isso a gente pode falar porque a gente tem propriedade, não é? A gente casou novo e 7 meses depois eu me encontrei grávida, né? E todos os nossos sonhos de viajar sozinhos e de curtir isso, aquele outro foram por água abaixo. A gente achou que foi por água abaixo. A gente achou que foi por água abaixo, mas de fato alguns sonhos tiveram que esperar para serem realizados. Né? Agora, o que a gente prometeu um para o outro é que a gente nunca ia deixar o nosso amor esfriar a ponto da gente cuidar apenas dos nossos filhos. Então, à medida que eles precisam... Bom, a gente tem 6 anos de diferença um do outro, dos nossos filhos. O primeiro a gente deu atenção, mas eu lembro assim que antes de ele ter 2 aninhos, a gente precisava fazer uma viagem, não é? A gente deixou com os avós bem cuidados, ali sabia que era um ambiente seguro, a gente fez aquela viagem sem aquele medo... De muitos dias, né? De uma muitos viagem dias, longa. Sem aquele medo que às vezes os pais têm, né? De deixar com alguém seguro, volto a falar, né? De a sua confiança. A gente pôde viajar. E outras coisas que a gente teve que colocar para depois, a gente percebeu também que há uma vantagem. Há suas desvantagens de você se privar de algumas coisas bem quando no começo, você é novo. Porque você pensa, nós somos que é o caso aqui que ele falou, a gente era novo, veio filhos e tal. Mas uma boa notícia, se seus filhos ainda não cresceram. Eles vão crescer. E eles crescem, gente, e é uma maravilha. É uma maravilha. Porque a gente hoje tem um filho de 22, um filho de 16, e a gente fala assim, hoje a gente vai almoçar não sei aonde, Murilo se vira em casa, porque já só esquenta o que tem aí, ele mesmo já faz a comida dele, o outro nem está morando em casa, e a gente pode curtir algumas coisas. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho para depois. Até porque, no começo, a gente pensou realmente, puxa, mudou nosso projeto de vida. Completamente, né? Só que
a gente percebe que as coisas, na maturidade, elas se tornam muito melhores. O sexo é melhor, e daí agora a gente tem toda uma estrutura que pode ter a vida de intimidade melhor, os passeios, as viagens, conversas. Então, eu digo uma coisa, na verdade, quando o filho vem de forma precoce, pode ser uma bênção quando eles crescem. É isso mesmo. Eu acho que vamos responder mais uma aqui, deixa a gente Vamos lá. volta. Vamos escolher mais uma aqui, gente. Meu marido diz que sou muito tímida, não me encaixo muito em fazer amizades, fico quieta no meu canto. Qual conselho vocês me dariam? Isso, na verdade, é o que a gente enfrentou no começo do casamento. E eu entendo o seguinte... Enfrenta de uma certa forma, né? Só que agora acho que bem... De uma forma mais... light, né? Por quê? Porque a Naine é mais tímida. Sim, muito tímida. Apesar dela hoje ser uma pessoa que... Trabalhada, né? Uma pastora, né? Sim. E então ela teve que desenvolver essa área de comunicação um pouquinho mais forte. E talvez você diga assim, a pastora, uma pessoa tímida, de fato ela ainda é. Quem convive com ela no dia a dia sabe que ela, nos ambientes de relacionamento, ela é... Eu sou uma boa ouvinte, gente. Ela é uma boa Eu ouvinte. sou uma boa ouvinte. E o marido talvez tenha que entender isso, porque as nossas crises no começo eram essas. Você precisa falar mais, você precisa dar mais atenção para as pessoas. Mas eu fui descobrindo que as pessoas gostavam tanto do jeito dela ser, né, mais calma, mais tranquila, mais atenciosa. Algumas pessoas chegavam a dizer para mim, pastora Naine dá atenção para a gente, você está olhando para tudo quanto é lado. Hoje eu aprendi a também, porque nos temperamentos você remodela a sua forma de agir. Então, na verdade, há uma beleza na timidez. E aquilo, eu volto a falar, casamento é uma questão de acordo, não é? É verdade. Então, assim, o Márcio falava, Naine, em tais lugares, eu gostaria que você pudesse se esforçar mais para conversar com algumas pessoas. E é o que eu faço até hoje, né? Hoje vai um pouco, é mais natural, eu desenvolvi isso, eu amadureci também, já não sou aquela menina, então eu amadureci. Mas em outros lugares, ok, eu simplesmente ser quem realmente eu sou ali, falo quando eu quero e tudo mais. Então, isso é uma coisa de acordo também entre o casal. Acordo. E de um respeitar o jeito do outro. Puxa, né? tem muitas perguntas boas, mas a gente precisa seguir para a nossa live. Vamos lá? Etapas que todo casamento passa. Vamos lá, gente. Primeira etapa, a rotina real. Existe uma rotina que todos os casamentos precisam entender que eles vão passar. Quando o romantismo é substituído pelas exigências do dia a dia. Todos nós que temos uma característica de querer projetar, sonhar, organizar, porque quando você casa, você pensa assim, todo mundo, pode ser qualquer temperamento, essa pessoa vai projetar um estilo de casamento que vai ser o casamento que vai lhe satisfazer, que vai trazer alegria, que vai trazer prazer, e é por isso que a etapa da volta à realidade depois da lua de mel, ou depois de que vocês começaram um relacionamento, onde os dois cônjuges precisam sair para enfrentar a vida, para trabalhar, para dar conta das coisas que se quer construir. E se os dois querem construir algo grande, os dois vão entrar nessa batalha, vão trabalhar juntos, vão projetar juntos. Se decidirem, um fica em casa e outro vai trabalhar, o que está em casa, ele também está trabalhando, ele também está produzindo dentro do acordo que se fez. E é por isso que muitas vezes esse tipo de situação deixa uma crise, a crise da rotina que acaba se quebrando na expectativa de cada um, né? A rotina é algo que faz parte de todo casamento, e ela vai existir para todo mundo, quer seja a realeza, quer seja os famosos, quer seja qualquer pessoa. Então, a rotina faz parte, e aquelas tarefas diárias e repetitivas, muitas vezes, dão a ideia para algumas pessoas, no início, né, de casamento, aí, que tenham, né, até aí 5 anos, talvez, de casados, de que as coisas estão monótonas. Mas, assim, essas rotinas, elas fazem
fazem parte da nossa vida. E um casal precisa entender isso. E volto a dizer, casamento é uma questão de acordo. É você colocar, nós vamos trabalhar os dois fora, então vamos os dois colocar a mão na massa. Você faz isso, eu faço aquilo, você faz aquele outro. E assim vocês vão se alinhando. Mas normalmente a rotina é o primeiro ponto de crise dentro de um casamento, porque as pessoas caem, né, naquela rotina diária. E também porque normalmente tem um primeiro filho vindo a caminho, como a gente acabou de ver a pergunta aqui. Na maioria dos casos, o primeiro filho já está vindo. Então, aquela ideia de ter construído muitas coisas, de ter se falado a respeito de muitas coisas, começa a cair por terra e ali começa a se instalar uma crise, né? E é nesse momento onde a frustração ela entra no casamento. E essa frustração é de você ter imaginado tantas coisas que poderiam dar certo para o resto da vida de vocês. E é nesse momento onde a realidade, na verdade, ela evidencia que talvez não vai ser bem assim como você projetou. E daí entra uma crise, porque a rotina real é diferente do projetado. Mas o desejo de que aquilo acontece não morre. Não. E daí tem pessoas que ficam assim, porque eu sonhei isso, eu projetei aquilo, eu planejei isso e nada está acontecendo e as coisas não se deram, tal. E no final das contas uma frustração entra. E a intimidade começa a ser substituída, na verdade, pela dureza da realidade, que acontece de várias formas. E acontece externamente, muitas vezes por conta do quê? Trabalhos, filhos, rotina, coisas para fazer, contas para pagar, botar a mão na massa, acordar cedo, dormir tarde, aquela rotina toda. Isso, na verdade, é uma realidade externa. Mas aí começa a se instalar uma nova crise, que é uma crise interna, onde se começa os monstrinhos SA a entrarem na cabeça, né? Ou do marido, ou da esposa, do casal ali, que é o temor de não ter aquela verdadeira intimidade que se foi idealizada, né? O romance que se esperava. E, de repente, é nesse momento onde até aquela sensação, eu não sou criativo o suficiente para poder gerar um relacionamento bom. E você começa a ver as redes sociais e aquilo que... E as cobranças começam a entrar, porque você prometeu e não está fazendo, né? E com isso começa a crescer, a se acentuar. E com isso acaba que a pessoa, por estar frustrada, entra num lugar que quando ela está com os amigos, ela começa a falar mal do cônjuge. Ela começa uma tentativa de mandar indireta. Mas o meu marido, você não sabe, né? Não, vocês fazem isso, mas lá em casa, uma viagem, jamais. E lá em casa ele não mexe uma palha, lá em casa tudo eu. Então começa uma coisa de ataque, e às vezes até na brincadeira. Gente, quantos casais saem chateados de festas, de encontros com os amigos, e dizem assim, você me expôs. Você poderia falar para mim, você não está contente? Eu não sou suficiente? Ou na família, né? Ou na família. Começa a brincadeirinha de mau gosto, que antes era a donzela e o príncipe, já virou o Shrek e a Fiona, a Fiona. E por quê? Porque, na verdade, ele quer forçar a melhora do outro. Tudo isso ainda é numa busca. Como não consegue se entrar em acordo, como uma crise está se instalando, e eles não conseguem falar sobre o assunto e entrar em acordo, porque tem que ter acordo. Sem acordo não tem contrato, né? Não tem negócios. Então, não tem amor, não tem casamento, não tem sexo. Não tem, sem acordo não vai funcionar. Então aí eles começam a mandar indiretas dessa forma, né? E uma segunda etapa, a que a gente quer falar hoje, é a luta pelo poder. Então, se você passa dessa etapa da rotina, depois vem a luta pelo poder, onde vem a amargura e muitas vezes a agressão. E é diante da percepção de que a felicidade esperada está escorrendo pelos seus dedos, e é bem nesse momento que o cônjuge deixa de pedir e esperar, e ele começa a fazer o quê? Exigir. Exigir que o outro cumpra as suas promessas. E, gente, quando a exigência entra no casamento, uma crise se estabelece. E é nesse momento que se instala a luta pelo poder. O que pode se expressar de muitas formas. Quando a amargura e o ressentimento começam, há ataque, uma agressividade, gritos. Começa um ataque na moralidade, começa um ataque na autoestima da pessoa, e acaba que essa indiferença por um período se torna gigantesca.
Essa luta pelo poder, quando começa, você não está fazendo aquilo que eu gostaria que você fizesse, você não está se tornando quem eu gostaria que você fosse. Essa luta pelo poder de começar o casamento a ficar muito transtornado é quando muitas vezes se forma ministério de defesa, né? Cada um defende a sua causa, cada um pega a sua armadura e vocês começam a degladiar. E isso muitas vezes começa a aparecer de que maneira? Quais são algumas formas que isso começa a aparecer? Muitas vezes com a omissão de relação sexual, aí começa as famosas desculpas, as fugas, um fica até mais tarde na sala, o outro dorme, não há acordo, volto a dizer, não há comunicação a respeito dessas coisas. E quando se tem, o sexo é ruim. Exatamente, se tem por ter. Né? Apenas isso, não é para conexão emocional, não é para conexão do casal. Começa ali também, nessa luta pelo poder, muitas vezes uma manipulação às vezes com as finanças. Com dinheiro, se né? é ele que manda na grana, então agora vai comer miudinho. Vai ter que economizar aqui, vai ter que fazer dessa forma, vai ser com as minhas regras, vai ser com o meu cartão. Então as coisas começam a passar a ser minhas, e não mais nossas, como era antes. Né? Ou começa também a evidenciar com queixas a respeito da família. Você quer mandar recados, fala, mas é parecido com o seu pai mesmo, mas você puxou isso da sua mãe. Nossa, mas você é cara do seu tio, né? Você olha, e começa esse tipo de intriga dentro do casamento. Isso nós chamamos da estação, da parte que é a luta pelo poder, onde tem uma crise, eles não estão falando sobre isso, eles não estão resolvendo essa situação e esse tipo de coisa começa a acontecer. E é bem nesse momento que vai chorar no ombro da mamãe. Se está ligado, como a gente falou ali, de uma família que é muito emocionalmente ligada, emaranhado ali, né? Gente, isso daí é uma catástrofe. E vai chorar no ombro da mãe, fica ou do mais pai, né? Ou fica mais tarde no trabalho. Sempre tem alguém para compartilhar, fica mais tarde no trabalho, porque está lutando para ter o poder. Decide não fazer a comida. Porque, se lembra da discussão do casal que a gente, no começo dessa live? Porque eu tenho obrigação de fazer, você não me avisa, você não faz isso, e aquela coisa toda, né? Às vezes ameaças silenciosas, né? E queixas auditivas, que inicia um projeto de manipulação ali e o controle das ações do outro. E daí você perde a identidade de cada um. E aí começam as brigas. O fight começa, as brigas começam, verbais. Aí quem não tinha coragem já é mais corajoso, né? Quem falava num tom aqui no dó já está falando lá no sol, né? A coisa já vai mudando. O ritmo é outro, a canção é de outro jeito. Eu não aguento mais, expressões como essas começam a aparecer. Eu não aguento mais. Os desrespeito. E essa é uma frase que indica que o casal está em plena crise. Quando alguém diz, eu não aguento mais, é porque o seu casamento já está em crise. E é nesse momento aonde as situações e as ações deploráveis têm uma intenção que pode ser destruidora. Eu preciso buscar desesperadamente o romantismo. E para buscar o romantismo, você despreza a aliança e pode ir atrás. E começa a pensar e dar vazão aos pensamentos por não saber resolver crises, né? Porque ele não me ama como eu mereço, ela não me ama como eu mereço, ela não me reconhece, ela não me admira, ela só me põe para baixo, ela é uma mulher que não me põe para cima, e da mesma forma o marido com a esposa, né? E vice-versa ali, né? Porque ele não me admira, ele não vê que eu mudei, ele não percebe meus pequenos gestos para melhorar esse casamento, sou sempre eu que estou tentando buscar ajuda, sou eu que oro, sou eu que jejuo, sou eu que vou na igreja, sou eu que tento melhorar. E o outro é sempre que está tentando estragar todas as coisas. Então, isso vira uma luta de poder muito grande. E a pessoa pensa, ele está boicotando os meus sonhos, ele está boicotando os meus desejos, porque nada que eu faço está certo. Então, é nessa fase aonde começa a se perder a perspectiva de que se pode construir juntos. E daí sempre espera que a mudança venha do outro. Gente, e nessa fase, normalmente, da luta pelo poder, dessa crise no casamento, é onde pode-se começar aquilo de querer buscar ajuda fora.
eu preciso de uma ajuda, eu preciso falar com alguém. E falar com alguém é falar sobre o cônjuge, né? Não sobre si. Sobre si. Falar sobre o outro, sobre os erros, os defeitos, a intolerância, o jeito brutal do outro. Então, a pessoa tem a necessidade. Normalmente, aí é que se solicita, né, alguém que poderia, claro, numa crise, você pode buscar ajuda, de preferência. E deve buscar ajuda quando não está conseguindo resolver sozinho. Agora, ajuda certa, na pessoa certa, madura, que tem experiência nessa área. Se você é alguém espiritual, você vai buscar alguém espiritual, alguém que vai te ajudar, alguém que já andou uma milha a mais, que já sabe como resolver esse tipo de conflito. Agora, sabe o que a maioria das vezes as pessoas fazem? Elas querem aliviar aquela tensão, então elas veem que o seu castelo de ilusões está ruindo, e essa pessoa começa a dizer para o outro: se não fosse por sua causa, eu estaria bem. Se não fosse por sua causa... O problema é você. É você. E daí ela vai fazer o quê? Ela começa a reclamar, às vezes com a amiga de trabalho, com o amigo de trabalho, e às vezes não apenas com o amigo, o homem com a amiga, a mulher com o amigo. Normalmente, separações e casos de adultério ocorrem porque exatamente nessa fase da busca pelo poder, de estar tentando mandar um recado e o outro não está entendendo, e nós acharmos que é sempre o outro, e nunca é sobre mim. Você vai buscar, na verdade, uma afetividade. No fundo, está buscando ter um link emocional, uma intimidade emocional. Alguém que te Aí entenda. Tem alguém no trabalho do mesmo sexo, ali, do sexo oposto, que, na verdade, né, te admira, que daí, claro, fala das coisas, né, que está vendo externamente, coisas que no dia a dia, às vezes a gente não tem isso, exceto, né, quando está num momento especial, mas não está todo dia. Nossa, como você é lindo, maravilhoso, cheiroso, meu. Ninguém vive isso. Então é vida real. É vida real. Seja bem-vindo a casamento real. É vida real. Agora... e aí que começa a se despertar, e aí começa o envolvimento. Nossa, mas a sua esposa, mas você é tão incrível, mas você é tão gentil, como pode sua esposa falar desse jeito com você? Não, ela está equivocada. Não. E assim começa o emaranhado, é assim que é sutil, nada começa grande. Nada começa grande. A gente não tropeça na grande pedra, a gente tropeça na pequena pedra. E normalmente é nessa crise que se instala isso, né? Na questão do é nesse emocional. momento que o casamento corre o risco de desabar. Porque se você não sabe trabalhar essa crise, aonde busca pessoas certas para falar, busca conselheiros. É necessário buscar. É importante buscar um psicólogo, buscar alguém... E é bem lembrado, olha, gente, buscar psicólogo é importante, muito importante, mas buscar psicólogo para fazer terapia que seja um psicólogo cristão. Por que eu digo isso? Pastor, o psicólogo ele está além da questão da religião. Não é verdade. Porque um psicólogo cristão ele vai trabalhar até o último para a restauração do casamento. Alguns casais que foram, ou pessoas que foram tentar consertar seu casamento, melhor, se consertar para consertar o casamento, que começa consigo primeiro, e eles falaram o seguinte para mim: pastor, eu só não me separei porque eu tenho meus valores, porque segundo o meu psicólogo, ele já diz: por que você não abandona esse casamento? Por que você não desiste disso? Por que você não segue a tua vida? Você é mais feliz sem essa pessoa? Por quê? Porque também tem os valores cristãos por trás de qualquer profissão. E é nessa etapa que é marcado pelo sentimento de: se ele mudasse, tudo seria diferente. Se ela mudasse, tudo seria diferente. Mas como ninguém muda ninguém, a crise continua. A crise continua. E aí, então, a gente vai para uma outra etapa, depois dessa, que fica ainda mais difícil, que se chama desilusão. Né? Ou a gente pode dizer: eu já me cansei. Né? Em outras palavras, eu estou de saco cheio, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais esse casamento. Mas antes da gente entrar nisso, ali nós temos, né, os nossos diretores aqui, que estão pedindo para a gente responder mais algumas perguntas. E vamos lá para mais algumas perguntas. Vamos lá. Como um casal percebe quais são os fatores desencadeantes desse conflito e não permitir que ele se transforme em uma luta pelo poder? Na verdade, é tão claro quando a luta pelo poder começa, porque não é uma coisa velada. Você percebe os fatores de forma
clara. Por quê? Porque se começa a dar as indiretas. Se começa pelo desejo de querer algo que o outro não está dando. E os sonhos e os castelos que foram projetados não estão acontecendo. E então as coisas se tornam muito claras de decepção e de frustração. E com isso, a pessoa ela vai à busca dos seus desejos. Nem que seja de uma forma, primeiro, querendo que o outro faça. Como a gente resolve isso? Acho que talvez seja a resposta dessa pergunta, é cuidando cada um de si. Porque a gente tem falado nessa série sobre vulnerabilidade que primeiro a gente precisa cuidar da gente, para depois cuidar do outro. Primeiro tem que estar bem resolvido para poder resolver o problema do outro. Jesus disse isso. Jesus disse, se vocês não amarem a si mesmo, como vocês vão amar o próximo? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, essa também, mas aqui à frente isso já vai ter clareza, né? Aqui tem mais uma pergunta. Não gosto das amizades do meu marido, porque são todas solteiras, não acho certo ele sendo casado. A gente vai falar sobre isso um pouquinho à frente, mas vamos responder essa, que essa é boa. Ah, é? Responda, vamos lá, eu quero ver qual que é a resposta disso. Gente, casamento, novos limites. Novos limites. Yes, é isso. Um homem, uma mulher que não tem limites, sabendo assim, você é casado e você tem relacionamento com gente solteira, não combina, não é certo, não vai dar boa. Isso, e se ainda o seu cônjuge não gosta desse tipo de atitude, mais ainda. Já no padrão, vamos pensar assim, normal, para não ter encrenca, já seria não ter esse tipo de relacionamento, quanto mais quando o cônjuge não gosta desse tipo de coisa. Então, não convém, gente, não convém uma pessoa casada ter relacionamentos extremos com pessoas solteiras. Então, isso é uma coisa muito clara e muito óbvia. Agora, às vezes, não está óbvio dentro do relacionamento. Sim. Então, precisa se falar do que se sente, de como se sente, para que o outro, porque tanto ama, possa mudar, né? Já me cansei. Vamos seguir? Vamos. Vamos seguir. Essa parte das etapas do casamento, onde uma crise se estabelece e a pessoa diz, já me cansei, é quando um ou outro do cônjuge já decide que não vale a pena lutar pelo casamento. Lutar para alcançar o sonho, a felicidade, nem é tanto não lutar mais pelo casamento. Ele diz assim, quer saber? Vou deixar do jeito que está, vamos seguir a onda do jeito que está. E a pessoa, na verdade, está dando início a uma desilusão. E nessa etapa, o casal, ele se acomoda. Como ele já se cansou mesmo, ele se acomoda na relação e algumas coisas começam a acontecer, porque se estabelece uma distância, mas uma proximidade tolerável, sabe? Que se mantém com o casamento com as aparências. Então, diante da família, diante das pessoas, às vezes até diante dos filhos, se consegue mostrar que vocês têm uma conexão, que vocês se dão bem, mas a portas fechadas é cada um no seu mundo, é cada um do seu jeito. Eles nem chegam a ter tantas discussões porque eles não sabem resolver conflitos. E também eles abandonaram o barco. Não vamos mais falar sobre isso. Eu já falei 10 vezes, ele não mudou, ela não mudou, para mim já deu. Às vezes continuam na mesma cama, mas sem atividade sexual, ou às vezes até gerando filhos. Às vezes está na mesma cama e até com atividade sexual, gerando filhos, morando na mesma casa, mas completamente desconectados. Afetivamente e espiritualmente desconectados. O cara vive no mundo dele lá, assistindo suas séries, suas coisas, a mulher fazendo suas coisas, e eles até têm uma intimidade lá, cada sabe Deus quanto tempo, né, para cumprir tabela, e está tudo certo, porque já desistiram, já abandonaram. Juntos na aparência, mas separados nas emoções. Esse é um momento desafiador de uma crise, porque ela começa a minar de forma escondida. É como aquele sinal amarelo, né? Está iminente, algo muito sério pode acontecer. Assim, no casamento, quando isso acontece, se torna enfermo, doente. Inclusive, muitos médicos dizem que pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas por conta disso, porque as suas emoções começam a ficar tão afloradas, tão tensionadas, que daqui a um pouco isso passa para o corpo. Né? E sabe que muitas pessoas, para suportar esse afastamento, porque um casamento não foi feito para estar nesse afastamento. De jeito nenhum. E quando isso é tão ruim, isso é tão mal, é uma crise que é interna, é de decepção, é de frustração, é de eu já me cansei. O que as pessoas fazem para preencher esse vazio? Elas começam a se dedicar para preencher
o vazio. Vão buscar outras coisas que possam satisfazer, bem que seja momentaneamente. Alguns se afundam no trabalho. Outros se afundam em pornografia. Outros acabam dando todo o seu tempo para os seus filhos. Né? Então, é impressionante. Conheço casais que se percebe o distanciamento deles porque o filho é o centro. E então, tudo é envolto ao filho, à educação do filho. E quando, na verdade, se percebe que aquele filho não vai ter o que ele mais precisa. Não é atenção momentânea. Porque o que um filho mais precisa, olha para mim, pensa bem, você que está nos assistindo, eu não sei em qual câmera que a gente está, mas eu estou olhando para essa daqui, para essa, para aquela, para essa daqui. Gente, presta atenção nisso, que os seus filhos mais precisam é que você dê para eles um casamento sólido. E eles vão sentir isso. Essa conta vai chegar. Quer ela seja positiva, e se ela for, vai ser maravilhoso, porque seus filhos vão dizer assim, nossa, meus pais passaram por problemas, passaram por crises, mas se superaram, cada nova estação, se reinventaram, foi demais. Ou eles vão dizer assim, nossa, viveram de aparência, me enganaram o tempo todo, e o resultado está aí, iminente, né? Exatamente. E acaba que um foge do outro por vários motivos, né? Eles se distanciam, na verdade, para não sofrer, sabe? Encontrar uma fuga, literalmente. E é nesse momento que o casamento está numa encruzilhada. Crescer ou se separar. É triste isso, mas muitos casais, mesmo cristãos, estão nesse momento. Ou eles decidem crescer, seguir em frente, vencer essas batalhas, ou eles dizem, não damos mais conta. Não dá mais. A gente vai acabar se separando. E casais dentro da igreja, casais que tinham tudo para serem felizes, acabam se tornando casais que vão construir a sua vida longe, e essa é uma marca terrível para eles e para os filhos. E o símbolo chinês, na verdade, que a gente foi até dar uma olhada, né, para essa palavra, crise, é composto de 2 diagramas, perigo e oportunidade. Crise tem a ver com perigo e oportunidade. Toda crise ela tem um potencial, ou de tirar o seu pior, ou de te fazer crescer, amadurecer, olhar numa nova perspectiva, dar valor àquilo que realmente tem valor, poder retroceder, poder se reinventar, se ressignificar. Esse é o poder que tem os dilemas da nossa vida. A gente olha histórias de superação de tantas pessoas que às vezes têm problemas físicos, que enfrentam tantas dificuldades e elas se superam, e a gente fala, gente, como posso eu estar aqui reclamando, não é? Vendo dessa maneira a vida, quando tem aquela pessoa que teria talvez motivos para poder estar vivendo de uma maneira tão aquém, e essa pessoa está se superando. E nós temos o poder de ter uma crise, ou essa parte perigosa vai gerar algo bom em nós, vai poder tirar o melhor de nós, ou ela vai nos destruir. E isso sempre vai ser uma questão de escolha. Nós sempre vamos precisar escolher. Escolher crescer, amadurecer, parar de ser orgulhosos, porque na maior parte do tempo os casais são muito orgulhosos para mudar, orgulhosos para voltar atrás, orgulhosos para falar, me perdoe, eu vou tentar de novo, eu vou reconsiderar. Muitos ficam pegando amuleto, né, e ficam se vitimizando porque eu não tive, porque meu pai foi assim, um grosso, por isso que eu ajo dessa forma, ou uma mulher, porque minha mãe sempre foi essa de falar na cara, de não sei o quê, por isso eu sou essa mulher. Não, isso não cola, porque primeiro, para nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos o poder da obra da cruz do Calvário, que nos renova, que nos transforma, que tem poder para nos libertar. E depois, porque, gente, até pessoas que não estão caminhando no Evangelho quando querem, pelo poder que o próprio Deus já colocou dentro de todo ser humano, quando ele tem capacidade de crescer e de melhorar. E, normalmente, isso acontece no momento da crise. É verdade. E você sabe que não apenas as crises destroem o casamento, mas também a estagnação e a acomodação. Muitos casais se acomodaram. Muitos dizem, a gente não está passando crise, está tudo bem. Então não trabalham para desenvolver, para melhorar, novas etapas, que é conexão, que é romance, que é uma história que vai deixar um legado, e muitos acabam ficando estagnados. E a crise pode ser fundamental para que as pessoas tenham um recomeçar. Porque sabe que tem crise, e nós experimentamos isso, quantas crises nós enfrentamos, e elas nos fizeram muito mais conectados. A gente se aproximou do coração, a gente pôde falar sinceramente.
Quando você não para ter conversas francas, sinceras, quando você não abre o coração, quando você não diz, eu estou enfrentando isso, quando você não ouve o coração do outro, às vezes até... Pequenas coisas que se tornam grandes monstros, não é verdade? Esse é um momento, assim, amanhã a gente vai falar um pouquinho, né, sobre Sim. as 5 linguagens de amor, sobre temperamentos e tal. Então, para mim, a qualidade do tempo, você parar e olhar para mim quando eu estou falando, prestar atenção no que eu estou falando e não estar viajando na maionese, é muito importante. Então, essa coisinha aqui, de uma certa forma, nos atrapalha muitas vezes. E quando eu percebo assim que está demais, vai no banheiro, tá com o negócio, tá com o negócio, eu falo, gente, meu Deus, não dou conta disso. Então, por muitas vezes eu falo, amor, eu preciso que você deixe o celular, né, de lado, eu preciso que você não responda as mensagens do WhatsApp, você não é o presidente da República, e se fosse ainda assim, teria uma mulher que teria que ter tempo de qualidade. Então, isso é uma coisa que pode acomodar, quer dizer, eu já falei tantas vezes para ele, continua com esse celular, quer dizer assim, ele não me ouve, eu poderia fazer essa interpretação, ele não me ouve, ele não dá atenção para aquilo que eu digo, porque vez ou outra ele volta de novo nesse lugar. Não, mas eu penso assim, não, outra vez eu vou falar para ele, por quê? Porque ele também me ouve quando eu falo. Então, ele tenta melhorar, e ele melhora muitas vezes. Às vezes cai de novo, mas a gente... muito pouco, muito pouco. Viu, gente? Agora, é tão importante a gente entender que essas conversas francas, porque quantas vezes eu recebi o WhatsApp da Naine, dizendo assim, amor, eu estou me sentindo assim, eu gostaria que você melhorasse isso, eu estou me sentindo dessa forma. E muitas vezes não era acusando. Na maioria das vezes não era. Sim. Mas era dizendo do que ela estava sentindo. E colocar o que está sentindo desmorona o coração do outro, então faz com que o outro queira se conectar. Gente, mas vamos continuar, porque nós estamos caminhando para o final dessa live. E a gente quer você junto com a gente para que a gente possa terminar bem hoje, ok? Vamos falar sobre crescer e construir, né? Que é assumir responsabilidade de pessoais, né, de fato, dizendo assim, gente, é isso, eu quero na verdade que as expectativas dessa ideia do casamento novelesco, né, da televisão ou coisa assim, e é nessa fase que a gente percebe que a vida é muito mais complexa, que a vida é muito mais real e que a vida depende grande parte de cada pessoa fazer a sua parte. Quando a gente decide crescer, é incrível como uma verdade estabelecida na nossa mente é assim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou fazer a minha parte. Né? Eu quero fazer a minha parte, porque eu entendo que se eu faço a minha parte, o outro, de alguma forma, vai perceber e vai corresponder a isso. Então, quando a gente passa pela crise, a gente decide crescer e não ficar nela, e não abandonar, e não se separar e tudo mais, a gente vai ter que ter uma escolha, né? Ou vai ou racha, literalmente. E é nessa fase que a gente deixa de usar algumas expressões, tipo, sempre... Ou expressões fortes do tipo nunca. Como assim, pastor? Sempre você faz desse jeito. Sempre você age dessa forma. Sempre você toma essa decisão. Ou você nunca faz as coisas direito. Você nunca cuida da nossa família. Você nunca me percebe. Você nunca presta atenção em mim. E às vezes são essas palavras que às vezes, ao invés de dizer, olha, vez ou outra, eu me sinto assim. Em vez de falar de fatos, falar de sentimentos. Como a gente se sente. Porque um amor que está amadurecendo, ele vai falar daquilo que sente, não daquilo que o outro está fazendo, que, claro, está afetando, está machucando, está ferindo, mas é muito melhor quando a gente fala, eu me sinto assim quando você age assim. Eu me sinto dessa forma quando você não reage a algumas coisas que eu peço para você. Então, é muito importante quando a gente está na fase do crescimento e decide crescer, essas coisas começam acontecer, né? E muitas vezes, os maus hábitos, eles precisam ser vencidos através de posicionamentos, porque pequenas coisas, elas precisam ser vencidas no casamento. Na verdade, se a gente for perceber, as grandes crises, elas começam com as pequenas coisas, depois elas se tornam grandes monstros. Mas são as pequenas coisas, é a questão do dia a dia, a questão do acerto, a questão do acordo, os ajustes, sabe? Hoje dizer assim, olha, hoje eu tô carente, hoje eu não estou bem. E o outro entende isso, porque também tem dias que o outro não está bem, que o outro está carente. Então, você supre, você releva, você deixa a coisa mais leve, e não no senso de crítica, não no senso, né, de brigar um com o outro. E para alguns casais será necessário renegociar. Quantas vezes eu renegociei com você algumas coisas, né? Me perdoe, vamos fazer direito. E isso é tão importante, a gente se sentir seguro
que um está cuidando do outro, que um está se importando com o outro. Quando a gente vai lavar o coração, né? Quando a gente vai lavar, não a roupa suja, porque lavar roupa suja é você querer jogar na cara, né? Tudo que está ruim, tudo que está prejudicando. Mas quando você quer lavar o coração, você vai dizer quais são as coisas que a gente vai renegociar. Olha, você passa muito tempo, um exemplo, né? Passa muito tempo jogando futebol, no caso do marido. Então, você poderia ir 1 vez, 2 vezes na semana. É um acordo, fica bem para os dois, conversa não fica difícil. Sincera, renegociar. Exatamente. Eu não gosto quando você recorre à sua mãe quando a gente briga, porque quando eu chego lá na casa dela, todo mundo está sabendo do que a gente falou, do que a gente brigou. Então, talvez você precise encontrar uma pessoa da sua confiança para que você possa falar de situações difíceis que você está enfrentando, né? Ou, às vezes, o homem se sente inseguro por questões, às vezes, financeiras, que precisam ser renegociadas, meu amor. Então, assim, eu vou te dar, né, se a mulher é muito consumista, você vai ajudá-la a enxergar da melhor forma, não jogando isso na cara dela, mas mostrando que isso é uma fraqueza, que precisa ser vencida e que você está disposto a ajudar. Então, vai precisar renegociar algumas coisas. E toda etapa precisa disso. É crescer junto. E depois que passa por essa crise de decidir crescer juntos, agora está na hora de dizer com verdade, né? Agora sim, eu me caso com você. E é nesse momento onde se tem estabilidade e compromisso no casamento. Aí que a verdadeira intimidade começa a acontecer, né? Porque você vai ter crise sempre. Gente, e a crise, na verdade, nunca vai deixar de acontecer no casamento, porque mesmo a gente que aprendeu já há muito tempo a estabilidade e o compromisso, e eu considero o nosso casamento um casamento estável, e a gente tem um compromisso, e é nesse momento onde a gente enfrenta outras crises. Sim. Porque se a gente for contar, mesmo depois do momento que a gente estabeleceu tudo isso, gente, crises vieram e se estabeleceram e nós soubemos vencê-las. E hoje a gente pode dizer, pode vir qualquer crise que for, que a gente dá uma rasteira nela, e se apresentam crises que a gente não podia imaginar. Depois de certo tempo, nós já temos 23 anos de casados, quando a verdadeira intimidade começa a acontecer, você começa a falar, às vezes, de temores que você tem, que talvez há 10 anos atrás eu jamais falaria. Você começa a mostrar algumas fraquezas, porque você confia que o outro está ali para te ajudar, o outro está ali para te cobrir, o outro está ali para te incentivar. Então, ele não vai te julgar, ele não vai... por exemplo, quando o casal começa a envelhecer, muitas coisas mudam, não é mesmo? Muitas coisas começam a aparecer, às vezes, uma crise de baixa autoestima, às vezes, algumas coisas precisam ser consideradas na saúde, e precisa ter toda essa conversa, esse acordo, para que isso possa ser verdadeiro, possa ser fluido dentro de um casamento. E algumas pessoas perguntam, em quanto tempo um casal leva para ter essa estabilidade, esse compromisso? Na verdade, não depende do tempo do casamento, mas depende da maturidade emocional e espiritual de cada um dos cônjuges. Sim. Por quê? Porque tem casal que se alinha fácil, rápido, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem casal que leva 20, 25, 30 anos. Eu conheço gente que está velhinha ainda, está nas crises do embate ali, e a coisa está acontecendo. E quando vem a verdadeira intimidade, o casal compartilha os seus sentimentos. Compartilha seus sentimentos e começa a compartilhar coisas juntos. É muito lindo de ver isso acontecendo. Então, os casais começam agora com uma verdadeira intimidade, com um desejo de crescer e amadurecer. Eles conquistam novas amizades, eles fazem amizades juntos, não são apenas seus amigos, suas amigas. Nós temos amigos em comuns, nós temos casais em comuns. Os casais que estão entrando nesse dinamismo de crescimento, de verdadeira intimidade, eles decidem fazer coisas juntos, não é? Viagem juntos. Viagem juntos, vão correr juntos, vão pedalar juntos. Pedalar junto, que é muito bom. bom. E outra coisa que eles fazem, eles criam uma rede de amigos. Eu conheço pessoas que decidiram toda sexta-feira se reunir com um casal de amigos e criar uma cultura de... A sexta-feira é para a gente comer pizza, fazer calzone, comer alguma coisa, se relacionar. Dar risada. E a gente quer criar isso para nossa vida. A gente vai ser vizinho para sempre, a gente vai fazer isso. Sexta-feira é o dia da gente. E eu conheço alguns grupos que daí vêm os filhos crescendo juntos e eles se tornam, então, amigos para uma vida toda. Isso é muito legal. E por quê? Porque, na verdade, eles estão agora dizendo, eu me casei com você e vai ser
para sempre. Gente, sabe aquela coisa que o médico fala pra gente? Olha, vamos prevenir a sua saúde. Então, assim, esse colesterol tá alto, vamos, assim, evitar fritura, né? Vamos evitar coisa doce. O carboidrato tá presente na fruta, nisso, naquilo. E você fala, é mesmo? Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Mas a gente sabe muito, mas faz tão pouco, né? Tão pouco. E às vezes a gente precisa, então, ter a prevenção da crise. E para prevenir a crise, a gente precisa primeiro entender, tem que ter uma prevenção espiritual. A primeira delas. A primeira. Saber que Deus está no controle. E que Ele pode ajudar nesse momento de crise de forma muito forte. Na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, eles fizeram um estudo que os mais resistentes, quando eles encontravam, é porque eles tinham um senso do que viver. E o que é interessante é que a gente encontra no meio da crise as pessoas que mais permanecem vencendo a crise é quando eles têm um senso para viver. Eles têm um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra. Eles têm uma vida espiritual. Então, primeira prevenção, busque espiritualidade. Busque uma igreja. Busque relacionamentos espirituais. A segunda prevenção é uma prevenção emocional. Se a gente se conhece, conhecer suas próprias emoções, como a gente falou, os temperamentos são importantes, linguagem de amor é importante, mas mais que isso ainda, é conhecer-se a si mesmo, saber suas limitações, saber suas fraquezas, conhecer-se a si mesmo é muito importante, porque como a gente falou durante esse tempo aqui, você vai poder ajudar e ter condições para isso quando você conhece a si mesmo, quando você conhece as suas limitações. Então, essa parte de prevenção emocional é muito importante. Blindar o seu coração, blindar daquilo que você ouve, blindar, né, das fofocas familiares, das pessoas, às vezes até dos próprios filhos, daquilo que está acontecendo naquele momento, blindar o coração para que vocês possam estar bem como casal. E na prevenção emocional é importante porque durante toda a vida você vai enfrentar situações como meus desejos sexuais, a ira que às vezes estabelece, hormônios que mudam e às vezes a mulher entra na menopausa, o homem na andropausa, e é nesse momento onde às vezes até fantasias, em um momento, como você pode imaginar que um homem chegou aos 50 anos, começou a ter outras fantasias e muitas vezes começou a estabelecer mágoas no coração, uma mulher começou nesse momento se tornar uma pessoa que está mais frágil nas questões emocionais. Fale com pessoas a respeito das suas emoções. Falar, gente, é sempre importante. É falar muito sempre importante. Só que falar do jeito certo, para a pessoa certa, da maneira certa, isso é saudável, isso é ser casal. E por último, prevenção racional. Não sei quantos de vocês já pegaram um voo e vocês veem o comissário de bordo dizendo assim, ó, se por acaso essa aeronave tiver algum problema, as máscaras cairão. De oxigênio cairão automaticamente. Então no panfleto que está à sua frente tem todas as direções. Pega o bote, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque é uma prevenção racional. Ninguém espera passar por crise, mas se passar, você precisa entender, estou preparado para passar por ela. A gente não vai se destruir, a gente não vai abandonar esse casamento, a gente não vai perder a nossa história, a gente vai continuar firme, porque essa é uma prevenção racional. E a nossa expectativa é que você possa passar pelas crises e sair dela mais do que vencedor, sabendo que em cada momento você vai enfrentar um desafio. E saber que todo mundo passa por esse ciclo. Se você vencer, você vai ser um casal de verdadeira intimidade. Um casal que vai ter lá 30, 50, 60 anos de casado e vai dizer, eu casaria com você outra vez. Agora, é muito difícil que se diga isso na metade do caminho, ou talvez no início do caminho. Você ainda está aprendendo, você ainda está conhecendo muitas coisas. Mas lembre-se, a vontade de Deus, o casamento, o projeto de Deus é casamento, é família. Porque se a gente permanece na rocha do casamento, se a gente conquista no casamento, a gente é capaz de conquistar qualquer área da nossa vida. Essa é uma chave e ela é poderosa para nós. E nós gostaríamos de dar tarefas. Para amanhã. Nós estamos em casais aqui, nós estamos em família, a gente entende que a prática é o que nos leva a poder corresponder às verdades que a gente recebe, né? Só ouvir. Então você agora só ouviu, mas agora é tempo de você falar. Tempo de qualidade, se mostrar disponível. É tempo agora de você dizer, olha, eu estou interessado nesse casamento, eu vou dar um passo
para esse casamento. Assim, a gente está em crise, a gente não está bem, a gente está meio azedo, está meio brincando de elefante. E alguns de vocês, assim, ó, alguns até já desistiram dessa live, falaram, quer saber de uma coisa? Teve gente que talvez já parou nessa live até para brigar. Teve gente que já parou nessa... teve gente que diz assim, quer saber, E volte, você talvez está voltando para essa live depois de ter pensado, parei em tal momento, vou recomeçar essa live. E você vai ter um testemunho lindo para dizer sobre o teu casamento, que as coisas não vão ficar destruídas. E é por isso que alguém vai ter que dar um passo de falar. E tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Falar mais e falar menos. Então nós vamos te dar algumas tarefas. Primeira, escreve aí. Fale sobre a crise. Uma crise, escreve aí. Fale sobre uma crise que vocês já enfrentaram e vocês já superaram. É bem importante trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, fale de uma crise que vocês já enfrentaram e vocês superaram. Não vai fazer isso agora, quando terminar essa live, antes de dormir, você vai dizer assim, olha, tem uma crise que a gente já enfrentou e a gente superou. Ponto. E outra, você vai falar sobre uma crise que vocês consideram que vocês estão enfrentando e que vocês podem superar. Depois de ouvir isso, na verdade, vocês já sabem de tudo isso, a gente só está relembrando, né? Mas vocês vão falar sobre isso. Uma crise que talvez vocês estejam enfrentando, talvez de estarem distantes, desconectados, vivendo uma situação difícil nesse momento, talvez a estágio é de luta pelo poder, talvez você é um casal novo, está vendo a rotina e vê os sonhos desmoronarem. Eu não sei qual fase você está, mas vocês podem falar sobre isso. Uma crise que vocês estão enfrentando e o que vocês podem fazer. Um primeiro passo, não precisam ser 10 passos. Um primeiro passo que vocês possam tomar para que isso possa se resolver. E a próxima tarefa, nós vamos pedir para você agora se colocar na frente da sua televisão e tirar uma selfie. Ou do celular. Ou do celular, enfim, não sei como você está aí assistindo isso, mas você vai tirar uma selfie comigo e com a Naine. Vai postar lá, gente. Vamos movimentar esse negócio, né? Até porque, para posicionar o casamento de vocês nesse lugar de crescimento, às vezes precisamos dizer aos outros que nós estamos tentando. Que a gente está tentando. Vamos lá? Vamos junto? Vamos lá, agora, gente. Pega aí. Vamos... Pega esse celular, vamos se aproximar aí. E nós vamos se aproximar. Tira uma foto de vocês dois. Tira essa foto agora. Isso, tira lá, gente. Vai lá. Vai lá, mais uma. Tira lá. E você vai fazer o quê? Vai lá. Muitas poses. Muitas poses. Mais um beijinho que eu estou gostando. Gostei. Aí. Agora, um beijinho na boca. Mais uma para eles tirarem foto. Só mais um. Mais um. Não. Ô, gente, então, para cá. Tira uma foto e você vai fazer o quê? Você vai marcar no Instagram, eu e a Naine, e a comunidade Vida Plena. Por quê? Porque a gente quer mostrar que a gente está trabalhando para que o casamento possa ser um casamento feliz, abençoado, e a gente vai fazer isso. Vamos fazer dar certo, gente. Vamos fazer dar certo. E você está possível. tentando, você não é perfeito, mas você está tentando. Isso que importa, é tentar. Amém? Vamos lá? Amanhã nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor e sobre os temperamentos. A gente vai disponibilizar um testezinho pelo nosso canal. A gente vai disponibilizar esse teste? Acho que sim, né? Podemos disponibilizar esse teste pelo grupo do Telegram. Acho que podemos colocar também na bio não sei como fazer isso. No Telegram. Vamos colocar no Telegram. Tá bom. Para que a gente possa ter isso. Então, acesse o canal do Telegram da Vida Plena. Você acessa o canal do Telegram da Vida Plena pela bio do Instagram da Vida Plena e assim fica mais fácil de você se conectar. E não esquece que amanhã às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Esperamos que tudo dê certo. Márcio Naine Martins, se você ainda não se inscreveu, vai lá agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá, ajuda nós. Ajuda nós. E, gente, quero dar tchau para vocês. Vamos dar tchau para eles, amor? Vamos. E aí? Ali, ó, muito bem. Tem gente que está com a gente até agora. Larissa, a Lucimar, a Aparecida. Que bom que vocês estão com a gente. E depois a gente quer ver vocês lá no nosso... marcando a gente no Telegram.
e marca a gente lá. No Telegram não, no Instagram. É tanto grão, Instagram. é tanto grão. Coloca lá a gente no teu Instagram e a gente vai compartilhar. É e isso vai aí. ser muito especial. Gente, tá bom? muito bom estarmos juntos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, às 20 horas. Não é, amor? Até amanhã. Deus abençoe. 5 linguagens do amor. E Tarefinha lá, tarefinha. não Bora. esquece, falar é muito importante. Deus abençoe, Deus gente. abençoe, gente. Até mais.